e como ela fez para lidar com essas coisas. Olá, Amanda, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bom, André? Obrigada, tá, pelo convite. Estou achando muito legal essas lives de vocês, estou vendo todas. O prazer é sempre nosso, Amanda, de estar te recebendo aqui aqui no Octanage. E eu estava bem curioso para falar contigo porque a gente te entrevistou no início do ano e foi um ano de bastante mudanças para ti. Foi um ano bastante rico, cheio de coisas acontecendo. Eu estava curioso para saber o que aconteceu contigo e como é que tu lidou com cada uma dessas situações. Então, para quem não te conhece, Amanda, fica à vontade aí para fazer os ajustes. Pronto. Tava botando fone, fica melhor de eu lhe ouvir. Ficou bem melhor para escutar também. E Amanda, eu estava curioso então para saber o que aconteceu contigo durante esse ano. E se tu pudesse começar então a nossa live aqui falando a respeito para quem não te conhece, né? Fazendo uma breve apresentação da Amanda e o que aconteceu contigo na época, o que estava acontecendo contigo na época da gravação do episódio. Sim. Só um momento. Na época da gravação, eu estava no escritório da advocacia, não sei se você lembra. Só um momento aqui, porque eu não sou muito acostumado com live, tá aparecendo um monte de filtro. Pronto. Da época do escritório, da época da gravação, eu estava no escritório da advocacia, fazia pouco tempo. Eu lembro que eu falei para vocês que eu tinha entrado, acho que em fevereiro, algo assim, janeiro, né? E há uns 4 meses, mais ou menos, eu saí do escritório, estou advogando sozinha. Além de advogar sozinha, estou aí nesse mundo de palestra e dando aula, né? Bem legal, então. Eu lembro que na época que a gente fez o episódio, para quem tiver curioso para escutar o episódio da Amanda, ela foi entrevistada pelo Vinícius Faquineto, que é o meu sócio, e está disponível em octanage.com/e015. Então foi um dos nossos primeiros episódios, Amanda. E a gente já tinha colocado vários cursos que naquela época tu tava ministrando. Então, lembro que tu estava com uma rotina de viagens bastante grande, uma rotina de palestras e ministrando cursos e tudo mais. Então, conta para nós o que aconteceu agora em 2018 em relação a isso aí, a tua vida na estrada. Isso. Eu comecei, eu já tinha falado isso lá para vocês, né? As pessoas começaram a me conhecer pelo que eu escrevi. Então, foi muito eu não comecei palestrando, eu comecei escrevendo. E aí, em 2017, foi o tempo das pessoas começarem a conhecer algumas coisas que eu escrevi. Por exemplo, em maio de 2017, eu já escrevia sobre natureza jurídica das criptomoedas, no Jota. Então, algumas pessoas ainda não viam, né? Não era um assunto muito recorrente. Quando chegou mais para o final do ano, 2017, eu comecei a fazer algumas palestras e aí as pessoas começaram a saber que eu tinha muitas coisas escritas. E aí, em 2018, foi quando veio o maior número de volume de convites. E nesse ano eu fui em 10 estados, é muita coisa, né? Antes de começar a palestrar, eu acho que eu conhecia 3 estados do Brasil. E por causa dessas palestras que eu ministro, sobre inovação na advocacia, sobre blockchain e criptomoedas também, é que eu conheci a maior parte dos lugares que hoje em dia eu conheço, né? Foram 10 estados, é muita coisa. Eu fazendo aqui os cálculos, até nas companhias aéreas, eu subi os pontos das companhias aéreas em milhas. Acho que eu já comprei eletrodoméstico com milhas, eu já vendi a Max Milhas, eu tenho sala VIP, então tudo por causa dos voos. Acabou cortando aqui um pouco o vídeo. Botou? Voltou. Eu saí de uma situação que eu não conhecia quase nenhum canto do Brasil e agora eu conheço muitos cantos, né? Com cada estado desse, às vezes eu conheço várias cidades. Lá no Paraná, por exemplo, eu conheço, além de Curitiba, outras cidades, então assim, é muito interessante. E quando foi mais ou menos em agosto, setembro, nunca recordo muito bem a data, eu estava muito incomodada, porque as pessoas perguntavam dos meus artigos, eu sempre tinha que mandar os links, porque elas não tinham como achar realmente. Elas tinham que dar um Google, e eu não gostava de dar essa resposta. Dá um Google, né? Eu tinha aquela preocupação de mandar os links para elas, então eu comecei a me preocupar com isso, porque tinha algumas coisas que também eu não achava, ou demorava para eu achar, e aí foi quando eu tive a ideia de criar o meu site, o Advogando na Estrada. O Advogando na Estrada, o caso interessante dele, que a maioria das pessoas não sabe, é que eu que fiz.
Eu nunca programei, eu não programo, eu nunca tinha feito um site na minha vida. E aí eu disse, não vou, eu não quero pagar agora um valor alto, né, para construir um site, fazer brand, etc. Eu vou ver como que faz um site. E aí eu fui e coloquei no Google, fui na plataforma, uma das plataformas que você faz site, você consegue fazer. E aí é super didático, você consegue fazer. Claro que dá trabalho, porque imagina você ter que pensar todos os textos, eu tive que colocar todos os artigos, não tinha ninguém fazendo isso para mim, né? Para quem não sabe, eu não tenho nenhum estagiário, trabalho sozinha, eu mesma. E aí eu construí ele, acho que em uma semana, e aí eu consegui, a partir disso, quando as pessoas perguntam, né, onde é que estão os seus artigos, eu já digo, entra no meu site, que lá vai ter todos os meus artigos. Nossa, isso deu um relaxamento para mim, porque até então eu tinha que mandar links, ou ter o constrangimento de mandar a pessoa procurar no Google, etc. Muito legal, tem tanta coisa para a gente conversar a respeito disso, né? Que é justamente essa experiência, né, de como lidar com essa rotina de viagens, que falando assim, às vezes aparenta para as pessoas que é tudo as mil maravilhas, né? Mas na prática ela é completamente diferente, né? Essa rotina de viagens, e exige uma disciplina enorme para quem está na estrada, para conseguir ser produtiva, para conseguir ser profissional nessa trajetória e para dar continuidade a justamente aquilo que tu faz de melhor, que é justamente criar material jurídico a respeito de criptomoedas e blockchain, né? Que foi o tema da nossa entrevista. Então tem tanta coisa para explorar sobre isso, e eu vou aproveitar a palhinha que tu deu a respeito de website para falar que essa, de fato, foi a minha experiência em 2018 também. A gente criou o website para o Octanage. E eu já tinha experiência de lidar com website anteriormente, mas não era experiência de programar nem nada. E em 2018 eu botei a mão na massa e fiz acontecer. E eu tenho uma série de dicas a respeito de como fazer isso acontecer, digamos, quando é você e você mesma, né? Essa parceria aí de duas pessoas, né? Como fazer acontecer para justamente colocar um site que é moderno, que tenha o conteúdo que as pessoas consigam encontrar coisas, e inclusive como utilizar isso aí depois na parte de marketing digital, através do Facebook Pixel, através do Google Analytics e tudo mais, né? Então, só aproveitando a palhinha, né? Esse ano, inclusive, eu criei o meu próprio plugin, né? Então, eu percebi, estava programando no WordPress, e percebi que tinha algumas oportunidades algumas lacunas que não estavam sendo preenchidas. Então eu fui ali e acabei criando o meu próprio plugin para resolver problemas. E de fato, o meu plugin, só para dar contexto aqui, né? Como o meu trabalho com marketing e marketing digital, uma das coisas que eu tinha por objetivo era que eu fazia o gerenciamento da plataforma, inclusive ir galgando espaço e autoridade em termos de ranqueamento Nossa, isso é muito difícil. Né? De SEO, né? Então, é aquilo que você está falando aqui. É uma montanha que você tem que subir, e eu criei uma ferramenta, na verdade, que ela remove erros. Então, uma das coisas que acaba acontecendo quando você tem o WordPress e muitos outros websites, é um problema muito comum para quem é desenvolvedor de web, para quem é webmaster e para quem é criador de conteúdo ou dono de website, né? Gerente de website, que é justamente a parte de como eliminar os erros na hora em que o Google está lendo o seu conteúdo. Então eu desenvolvi um plugin, acredite se quiser, não tinha uma solução para isso. As pessoas estavam rodando código manualmente e tudo mais, e estavam rodando soluções erradas, que na verdade inclusive pioravam o problema, não melhoravam. Então eu resolvi criar esse plugin, é muito simples, é fácil de instalar tudo mais. Eu já vou querer. Né? E é bem bacana porque demora algum tempo. O trabalho do Google é um trabalho que demora semanas para ser feito, mas ele realmente, eu consigo mostrar nos gráficos como ele leva um número constante de erros, ele leva lá para zero, né? Então, assim, é bem legal, foi uma satisfação bem grande perceber isso aí. E fiz em 2018, né? Então, a oportunidade está aí para todo mundo que está começando, tem espaço e tá aí para a gente colocar a cara e fazer acontecer, não é mesmo, Amanda? Sim. Nossa, essa questão de SEO é muito difícil. Eu lembro que eu já corrijo algumas coisas e etc. Só que é muito difícil. O que me ajudou, pronto, o Google já ranqueia o meu site
Não quando você procura site jurídico, mas quando você coloca, por você colocar lá advogado blockchain, ele não é um dos primeiros, mas ele é um dos primeiros, tem nas páginas. Só que quando você colocava Amanda Lima advogada, ele não ranqueava o meu site. Ele ranqueava entrevistas minhas, tudo não ranqueava. E aí começou a ser ranqueado, ele está na 3ª posição agora já, por causa de dois motivos que aconteceram. Não foi porque eu consegui corrigir os SEOs, é muito difícil. Foi porque eu saí no portal Terra, então tem uma visibilidade grande, né? O meu site saiu lá. E porque como eu fiz o meu curso, desde julho que eu faço, quando eu fiz agora de novembro, eu mandei 4.186 e-mails de convites para o meu curso. E quando eu mandei esses convites, eu mandava o meu site como referência de artigos. E acabou que as pessoas acessaram, e aí o Google hoje em dia ele já ranqueia em 3ª posição quando você coloca no Google Amanda Lima advogada. De fato, a principal estratégia hoje para conseguir autoridade de SEO é o que eles chamam de autoridade do domínio, né? É DA o termo utilizado. E a maior parte disso são citações. Então, o trabalho de SEO, basicamente, é o que eles chamam de construir links. É link de outras propriedades e propriedades com autoridade que levam para o seu website. É como você falou e a gente colocou na arte desse evento aqui, você foi publicada em diversos artigos, entrevistada, fez webinários e tudo mais. Então, isso ao longo do tempo vai conseguir construir autoridade e vai ranquear melhor. De qualquer forma, no seu conteúdo natural que você gera escrevendo e tudo mais, no próprio LinkedIn, tem outras estratégias para construir e galgar essa posição o mais rápido possível. Porque no fundo é uma luta contra o tempo. Você vai construir autoridade, até porque você é a Amanda Lima, você entende do que você escreve, você está gerando conteúdo. A questão toda é acelerar esse crescimento. Inclusive, a gente pode falar depois a respeito disso, mas voltando ao tema da nossa live mesmo, que é Advogando na Estrada, e é o nome do seu website. Conta para nós, então, como é que foram surgindo essas oportunidades, Amanda? Você começou a escrever e, a partir disso, vieram convites para palestras, né? O que aconteceu a partir daí, né? Como é que você construiu essa rotina, essa disciplina, essa prática de ser palestrante e ministrar cursos ao redor do Brasil? Sim, eu sou uma grande estudiosa da área jurídica, né, dos advogados, da área de advocacia, eu sou uma grande estudiosa. Eu gosto muito de saber como que é a prática dos advogados, gosto de saber como que tem sido as ações dele para captar clientes. Então, eu sou uma grande estudiosa da advocacia para melhorar a minha advocacia. Uma das coisas que eu percebi, porque vai confrontar um pouco, e você vai saber, e vocês vão ver que não confronta com as viagens, a coisa que eu percebi é que advogado tem a fama de não entregar, né? No Brasil, infelizmente, algumas pessoas, não são todos, mas as pessoas têm esse preconceito. E acham que advogados eles não entregam serviço que são contratados. E aí, eu sabendo disso, eu não podia cometer esse erro. Então, aí eu comecei a prezar do meu serviço jurídico, mas aí vem a dificuldade, né? E que eu consigo executar, graças a Deus, que é conseguir dar celeridade para o meu serviço jurídico. Eu dou no máximo em 5 dias, eu entrego um serviço, quando não é um serviço também tão complexo, e ao mesmo tempo eu divido a minha agenda nisso nas palestras, dentro de avião. Então, como que eu faço? Eu aproveito dentro de avião, por exemplo. Então, assim, quando eu vou para São Paulo, eu gasto 3 horas de avião, se for um voo direto. Então, nessas 3 horas, eu tento maximizar o tempo. Se eu tenho, por exemplo, se há alguma palestra que eu vou fazer lá em São Paulo, eu tento corrigir os slides, que já tenho muitas coisas prontas, eu tento corrigir os slides, adequar os slides dentro do avião, porque aí eu não gasto tempo antes de ir só fazendo isso, entendeu? Eu tiro o tempo dentro do avião. Eu entrego muitas coisas também de madrugada, isso infelizmente acontece. Aí vem a queda de qualidade de vida em relação também à saúde, né? Esse ano eu engordei, então vem assim, uma das metas que eu tenho para 2019 é cuidar mais da minha saúde, voltar a ter hábitos que antes eu tinha com essa correria de avião, de entregar serviço jurídico, de home office. Todo mundo acha que home office é uma maravilha, mas home office trabalha mais do que deveria, né? Porque você não tem muita separação do que é o seu trabalho, do que é a sua casa. Então, acaba que você trabalha o tempo todo quando você está em casa. Mas eu consigo aliar essas coisas, né, essas atividades assim, aproveitando o máximo de tempo. Porque 24 horas, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Eu tenho, você tem.
Quem está assistindo a live também tem. As 24 horas são iguais para todo mundo. A diferença é como que a gente aproveita esse tempo. Então, eu costumo aproveitar os microtempos para poder fazer coisas pequenas, como agitar um slide, responder um e-mail. Agora, pronto, aí tem coisas que, às vezes, para fazer um curso em uma faculdade, eu preciso preencher uma planilha com conteúdo, leva um pouco mais de tempo. Então, eu tenho que anotar, separar uma hora para aquilo. Então, eu costumo anotar tudo naquele Notes que vem no meu Android, né? Não sei se no Apple tem, mas ele é um Notes, e aí eu anoto e eu vou colocando nas caixinhas de lado. Quando eu vou executando, eu não apago, eu só dou um ok na caixinha, um check, porque aí eu consigo saber que eu estou perto da minha meta de terminar as atividades. Muito bem lembrado. Então, são várias disciplinas, né? A disciplina de viagens, a disciplina de palestrante e a disciplina de home office. E cada um deles, a princípio, soa muito interessante. A prática, fazer isso aí acontecer, realmente É bem exige difícil. uma disciplina e uma atenção muito grande, porque é muito fácil você acabar escorregando e simplesmente viver no aeroporto e não conseguindo trabalhar, não conseguindo dar sequência no trabalho, nas entregas, né? E trabalhando de casa, você acaba tendo que ter a sua própria disciplina de se concentrar e conseguir, então, entregar o trabalho dentro das metas e para conseguir, na verdade, gerir isso aí tudo, porque não para, né? Ao mesmo tempo que você está trabalhando na próxima entrega ou nas próximas entregas, você está recebendo convite, você está gerenciando a logística para ir para algum lugar do Brasil, já está pensando, né, no conteúdo que você já tem e no que você precisa desenvolver para dar um enfoque, está trabalhando com a equipe de organização para entregar o valor que eles estavam fazendo, está conectando com novas pessoas que entram em contato com você e está escrevendo os artigos ao mesmo tempo. Na verdade, é uma rotina que acaba sendo bem complexa, né? E foi legal tu mencionar isso, Amanda, que você tá dando atenção a isso aí. E justamente a parte que acaba sofrendo são os hábitos relacionados à saúde. Então é Isso. importante ter essa noção de que o profissionalismo acaba sendo, na verdade, uma proteção para você a longo prazo, né? Que o que justamente acaba pagando a conta é a saúde, são os hábitos relacionados a isso aí, é o sono, é a dieta e todas as consequências que isso trazem. Inclusive a sua felicidade, né? O quando realizada você está em estar fazendo essas coisas todas. Então, Sim. eu sei que você tem mais dicas em relação a essa parte de profissionalismo, Amanda. Quais são elas? Ah, organização, né? Organização, se tiver muitos advogados assistindo, a questão de pensar mesmo para entregar qualidade para o cliente, tá? Isso assim é muito importante. Eu tenho percebido que quando eu converso com as pessoas, elas reclamam muito disso, que o advogado ele não se preocupa com a experiência do usuário, tá? Com UX. Então, se preocupar com isso, tentar sair um pouco de padrões e tentar modernizar a sua advocacia, no sentido de usar a assinatura eletrônica. Hoje em dia, cliente meu não assina mais papel, tá? Eu mando para ele contrato, ele já assina eletronicamente, de onde ele estiver, às vezes eu nem conheço ele pessoalmente, ele já assina isso, então para ele é como imprimir, assinar, digitalizar e mandar. Então, se preocupar mesmo na qualidade do serviço que o cliente vai receber, mas não só a qualidade do serviço final, não só a petição inicial bem feita, o contrato bem feito, mas a qualidade da experiência que ele vai ter, né? Bem aquela relação de empreendedorismo mesmo, né? Empreendedorismo traz muito isso. Eu fui para Recife há alguns meses estudar sobre empreendedorismo para ver como que eu poderia melhorar minha advocacia. E eu percebi muito que sempre que se fala em empreendedorismo, se fala em experiência do cliente. Assim, isso é muito importante. O advogado tem que fazer essas noções para ele de empreendedorismo, porque a advocacia é empreendedora. Não importa se você trabalha num escritório grande, num escritório pequeno, sempre você vai ter que precisar saber hoje, atualmente, noções de marketing, por mínimas que sejam noções, né? Você vai precisar saber noções de marketing, de experiência do usuário, de eficiência. Então, tudo isso cai e desemboca lá no empreendedorismo. Não tem como fugir disso. É. O bem legal que tu tá trazendo esse conceito de experiência do usuário, né, de UX, para dentro da advocacia e justamente isso acaba repelindo todo o mito de que o advogado não entrega, ou que demora, ou que o trabalho é incompleto e tudo mais. Então,
Isso aí é um fato, é uma grande perspectiva, uma mentalidade super bacana para quem está realmente advogando, que é justamente ter esse cuidado e essa atenção, essa empatia com a experiência do cliente. E desenvolver, Sim. inclusive, metas, né? Tu mencionou a meta para um trabalho típico, são 5 dias você está entregando o trabalho. Então, vira uma sequência ali e você, inclusive, tem aquela rotina, né? De criar tarefas e ir fechando elas e tudo mais. A gente aqui no Octanage, a gente usa o Asana, que tem essa característica, ele funciona tanto bem no mobile como no desktop e está completamente integrado e ele é muito bom para essas tarefas que é justamente o check the box, né? Então, tarefas individuais e dentro de tarefas maiores, colocar uma hierarquia de subtarefas que você também pode check the box dentro de cada uma delas. Então, acabou sendo uma organização super importante para nós, utilizar o Asana justamente para essa finalidade. Então, fica a dica aí de uma ferramenta aí para todo mundo que trabalha nesse sentido. E a parte também que você mencionou de dar sequência, então, aos projetos. E eu estava curioso, quais são as palestras que você tem dado aí ao Brasil afora? Em 2018, eu palestrei principalmente sobre criptomoedas e blockchain. E aí, dentro desses assuntos, tem microassuntos, né? Porque blockchain e criptomoedas é um mundo. Dentro desses assuntos, eu ministro microassuntos, como blockchain para a indústria, blockchain para moda, blockchain junto com IoT, que é a internet das coisas, que também eu tenho curso, eu tenho um curso lá no ITS Rio de internet das coisas, né, inteligência artificial. Então, assim, dentro de blockchain e IoT tem diversas possibilidades de palestras. E também eu ministrei palestra para a inovação da própria advocacia, né? Como para advogado ele pode ter essa noção de advocacia mais empreendedora. Eu ministrei essa palestra lá no Rio de Janeiro para contar um pouco da minha história, porque quem não sabe, eu sou advogada há 1 ano e 7 meses, né? Então, como que eu consegui acelerar um pouco esse caminho através do que eu escrevi, etc. Então, eu falo isso um pouco nas palestras. E a própria inovação, né? O mundo inovador das startups e das empresas de base tecnológica, que não são startups, mas estão inserindo tecnologia, sim, para melhorar os seus processos, para dar mais eficiência e etc. Então, eu falo um pouco sobre isso, principalmente de blockchain e criptomoedas, e, em segundo lugar, sobre a minha história mesmo. Algumas pessoas me chamam para falar sobre a minha história, né, como que em 1 ano e 7 meses eu consegui palestrar na Câmara dos Deputados, né, que esse ano eu palestrei lá, eu fui convidada para participar de uma audiência pública. Conto um pouco da minha história. Em terceiro lugar, sobre inovação do modo geral. Muito legal, muito bom saber desses tópicos todos aqui. Tem um comentário da advogada de alta performance. Sou fã da Amanda. Então, recebendo o carinho Obrigado. do nosso público, né? Do teu público também, Amanda, que está participando da nossa live aí. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para Amanda, fiquem à vontade de colocar na caixinha do texto que está ali embaixo. Mandar seu comentário, Sim. que a gente lê e faz a pergunta e inclui aqui na nossa Responde. conversa. Sim. E, Amanda, sobre esses temas todos que você conversou, né? Até eu sei que tu tem participado de alguma das nossas lives aqui. Semana passada, quinta-feira passada, eu tive a live com o André Seco Richter, a gente falou sobre blockchain. E a gente acabou, então, fazendo uma pesquisa e comentando sobre esse universo que é o blockchain. A gente acabou mencionando em paralelo as criptomoedas, que na verdade é um assunto relacionado, mas não são assuntos, na verdade, juntos, né? São coisas independentes Sim. e o blockchain, inclusive, acaba fazendo parte da infraestrutura das criptomoedas, né? Então, Sim. interessante saber que esses são 2 dos seus temas, inovação, a parte de IoT, inteligência artificial, e eu imagino que isso tudo aplicado à advocacia. Então, você está falando aí com uma audiência basicamente de advogados e juristas, né? Então, acho que um ponto super legal para falar é justamente isso. Você advoga há 1 ano e 7 meses e você conseguiu ascender muito rapidamente dentro dessa especialidade que são criptomoedas, blockchain e inovação. Como é que isso aconteceu, Amanda? Então, na verdade, eu comecei a perceber e pesquisar que a maioria das pessoas que falavam de blockchain e criptomoedas no Brasil não eram advogados, eram pessoas técnicas, né, programadores, e eles falavam, e advogados às vezes iam até eles para saber a parte jurídica, e eles sabiam mais a parte técnica, lógico, né? O que eu não sei de programação, eles sabem.
cada um no seu quadrado. E aí eu comecei a perceber isso e eu comecei, então, a mostrar que eu tinha aquele entendimento jurídico, tá? Então, porque como eu tinha alguns clientes, eu comecei a falar como que aquilo acontecia no mundo jurídico. E aí as pessoas começaram a perceber isso, né? Por exemplo, startups ou pessoas físicas. Então, eu comecei a mostrar como que eu faço contratos nessa área de blockchain nos meus próprios stories, falando sobre isso. Aí eu mostrava, olha, aqui eu estou usando a nomenclatura X. Por que eu não posso usar a nomenclatura Y? Porque Y não é criptomoeda. E aí eu começava a dizer que no próprio contrato você tem que ter noção de nomenclatura. Quando você vai fazer uma petição inicial, você tem que saber sobre nomenclatura. Para você ajuizar uma ação, você tem que saber que tipo de ação você vai ajuizar contra uma empresa que cometeu fraude com criptomoedas. Como que você faz o aconselhamento e a consultoria para um ICO, que advogado não escreve paper de ICO, advogado só corrige alguns termos técnicos. Então, tudo isso, as pessoas elas sabem do ponto de vista técnico, né? Mas elas não sabem muito do ponto de vista jurídico. Eu comecei a falar sobre isso, foi por isso que eu fiz o meu curso, né? O meu curso que começou com 6 horas, em julho e agora em novembro teve 12 horas de curso, ia ser 10, tive que dar uma aula extra, foram 12 horas de curso, é só para advogados. Todo mundo pergunta, mas eu sou de outra área, posso fazer? Eu digo, então, mas o tema vai ser focado para advogados, porque ali eles vão saber a parte jurídica mesmo. Então, eu preciso que eles saibam do processo civil, preciso que eles saibam de contratos, preciso que eles saibam de investimentos, etc. E por isso, e essa necessidade exatamente dessa área da advocacia, né, de entender juridicamente sobre blockchain e criptomoedas, não entender natureza jurídica, tá? Porque isso, aí vem discussão, isso vem, cada um tem uma posição, de que natureza jurídica que é, nem o próprio Brasil se entende, o Banco Central diz uma coisa, a CVM diz outra. Agora, na última decisão que a gente teve do STJ, que o STJ falou que era competência da Justiça Estadual julgar crimes com criptomoedas, ele falou que era porque nem era ativo financeiro, nem era valor mobiliário, sendo que a Receita Federal tem lá no perguntão dela que é ativo financeiro. Então, assim, nem o Brasil sabe, né, qual a natureza jurídica disso. Então, eu não discuto muito natureza jurídica, eu mostro as opções, cada um escolhe a sua opinião, do mesmo jeito de tecnologia, como DLT, blockchain privada, blockchain pública. Mas o que eu explico, o que eu me aprofundo, o que eu estudo, é juridicamente, como entender isso. Então, as pessoas são vítimas de fraudes, como que juridicamente, ó, para um juiz, que aquela pessoa sofreu fraude, então como que o juiz vai entender a minha petição inicial, e etc. Então, eu acredito que um dos motivos pelos quais eu me destaquei é exatamente esse, por esse olhar mais jurídico e menos olhar técnico, no sentido de discussão de blockchain privada, blockchain pública, DLT, é bom, não é? Eu não entro muito nesse mérito. Muita gente que nos acompanha sabe que a gente tem como um dos focos aqui ajudar as pessoas a virarem influenciadores digitais, que é justamente essa caminhada de você se destacar num campo, numa parte específica, e quanto mais específico, melhor. Então você acabou descobrindo essa indústria nascente, que é justamente a parte jurídica aplicada a blockchain e criptomoedas, que havia um espaço muito grande, e você acabou se posicionando em relação a isso aí. Né? Voltando o vídeo aqui, né? Eu tenho algumas perguntas da advogada de alta performance. Como começar a advogar com o blockchain? Então, para advogar para esse mercado, sem você ter noção das transações de criptomoedas, é um pouco difícil. Não quero falar do meu curso, mas vou ter que mencioná-lo, tá? Por exemplo, no primeiro módulo, o que a gente explica? Quais são as relações que existem do mercado de criptomoedas e blockchain? O que é um airdrop? O que é um bounty? O que é compra e venda? O que é arbitragem nacional e internacional? Por quê? Quando você vai advogar para esse mercado, você tem que falar a língua do cliente. Do mesmo jeito que é lá do mercado de imobiliário, do mesmo jeito que é de sucessões. Eu não sei dialogar muito com quem é de sucessões, um cliente que chegar para mim com sucessões. Então, são terminologias que quem é do mercado entende. Então, se você, por exemplo, amanhã bota lá, né? Eu advogo para blockchain criptomoedas, todo mundo pode colocar, né? Isso não tem problema nenhum. Só que você vai ter alguns problemas quando chega um cliente, porque ele não quer que você vá estudar o que é. Ele já chega diretamente, olha, eu tenho um airdrop, eu quero fazer um contrato para validar juridicamente essa relação com X pessoas. Então, você tem que saber já, ele já pressupõe que você já sabe esse tipo de relação. Então, a primeira coisa é estudar
todas as nomenclaturas possíveis, né, nesse mercado, tem como saber todas as nomenclaturas possíveis, estudar que relações que existem no mercado de criptomoedas e blockchain. Você não pode ser muito superficial nesse assunto, porque assim é um assunto que as pessoas que não são advogados, como os investidores, eles já entendem muito. E quando eles procuram você, se dizendo que é advogado da área de blockchain e criptomoedas, eles já subentendem que você tem que entender. Então, todas essas relações são pressupostos, pressuposto que você já entenda elas, que você já saiba, porque senão dificilmente você vai conseguir entender o que ele está dizendo, porque são termos muito, muito próprios, né? Se ele chega para você e ele fala que ele é um airdrop, ou que ele vai fazer um ICO, como é o caso de uma startup que eu sou advisor, que ele vai fazer um ICO para usar blockchain para telemetria, né, para vender para consórcios, e você tem que entender qual o supply daquele ICO dele, daquele estoque. Então, tudo isso são termos que alguém pode estar ouvindo, pode estar achando difícil, mas com a prática ou com o estudo você consegue dominar e saber. Muito, muito boa dica, justamente para quem quer começar a advogar, tem a questão da formação. Então tem cursos disponíveis, workshops e tudo mais, então tu mencionou o teu curso. Tem a questão também que tu mencionou, que esse é aquele caso curioso que quando o cliente vem para você, ele já vem bastante instruído na parte do negócio e na parte técnica. E ele espera que você consiga dialogar nessa linguagem com você. Até porque você vai, na verdade, o que você está dizendo, Amanda, é que você vai precisar conhecer essa linguagem e para poder dialogar com o cliente. E depois tem a questão da prática, que é uma coisa que a gente também tem como bandeira aqui no Octanage, que é justamente, por exemplo, o Gary Vee é um cara que fala muito a respeito disso, né, de ser um praticante daquela área e tudo mais, né? Então você não é só especialista, você é um praticante, você tem experiência prática de colocar a mão na massa e você, com essa prática, você acaba sabendo da nomenclatura, você acaba sabendo dos casos de uso daquela nomenclatura. Quando o cliente vem para você e já dá a letra, você já sabe configurar o problema e você já tem a solução, parte dela já desenvolvida às vezes, ou um entendimento muito claro para poder dar sequência à conversa. E que isso são bandeiras super importantes, né? Então, assim, só para fazer uma ligação fora de um outro contexto, mas articulando a história, a gente começou falando sobre SEO, e justamente para quem trabalha com marketing digital, você ter a prática e saber justamente que o SEO é uma montanha que você tem que subir e quais são as estratégias que você tem que usar, você só sabe, não porque você é um especialista e entende dos detalhes, mas porque você tem a experiência prática de colocar e de enfrentar a dificuldade numa base diária, numa base semanal. Então você já entende, quando a pessoa fala para você do problema, você já entende, olha, está aqui a fórmula, se você tem esse problema, está aqui o diagnóstico, e esses são os problemas que você vai sentir, está aqui formas de solucionar isso aí. Então, da mesma forma, acaba acontecendo para quem está advogando na parte de blockchain e criptomoedas. A experiência do praticante, o dia a dia, a vivência, de trabalhar com clientes, de entregar resultados, de entregar projetos, contratos e tudo mais. O interessante é que, por exemplo, tem alunos meus, a turma de julho, eu tenho um aluno que ele já palestrou agora, recentemente, esse mês, na cidade dele, de Londrina, sobre criptomoedas para a seara criminal, né, como que se dá as investigações, etc., a representação criminal, porque ele é do contencioso. E outro aluno meu, que é de Fortaleza, que ele foi meu aluno tanto no INSPER, como foi meu aluno desse curso que eu ministro online, que ele já advoga para um ICO, para uma empresa estrangeira que vai fazer um ICO no Brasil. Então, assim, interessante ver que as pessoas, elas... eu mostro para elas que basta você aplicar o direito, mas para você aplicar o direito, porque o direito já está posto, né? Você não tem que recriar a roda do direito. Às vezes as pessoas caem numa vibe de recriar a roda do direito. Não, o direito já está posto, já tem um Código Civil, já tem um Código de Processo Civil, já tem um Código de Defesa do Consumidor, que você precisa só aplicar o direito à inovação. Agora, você precisa conhecer a inovação, porque se você não conhecer a inovação, dificilmente você vai conseguir aplicar o direito. Você pode ser o melhor contratualista do Brasil, o melhor tributarista. Se você não conhecer aquela relação específica, dificilmente você vai conseguir aplicar aquele direito. Eu acho que vem nesse sentido também a outra pergunta da advogada de alta performance, né? Qual dica você daria para quem quer advogar com blockchain? Que é justamente isso, né? A pessoa já é advogada, já tem uma base, enfim,
no direito brasileiro e precisa e quer ganhar, na verdade, espaço dentro de blockchain. Como é que faz para começar, para ganhar os primeiros clientes, para se envolver, né? Como é que isso acontece na prática, Amanda? Pronto. Partindo do pressuposto que você já estudou bem direitinho, então você vai agora escrever. Não tem advocacia, independente da área, pode ser de direito de condomínio, a blockchain, criptomoedas, você vai ter que escrever. É escrevendo que alguém vai um dia olhar o seu artigo e vai se interessar pelo que você escreveu e vai ver se você sabe daquilo, tá? Tem uma aluna minha, por exemplo, eu falo aluno, mas são os ex-alunos, né? Porque meus cursos eles terminam. Tem uma ex-aluna minha que ela apresentou ontem o TCC dela, de graduação, sobre blockchain. Então, assim, ela provavelmente está terminando a faculdade, já apresentou para uma banca de TCC um artigo acadêmico, uma monografia sobre criptomoedas e blockchain. Então, pronto, provavelmente essa pessoa aqui, a partir de agora, que vai começar a carreira dela, né, como advogada, se ela publicar algumas coisas mais, alguém, tanto da cidade dela como no Brasil, pode encontrar ela e pode contratar ela. Não tem receita de bolo, né? É assim, você primeiro estuda alguma coisa, você depois escreve sobre aquilo, e aí a partir daí as pessoas te encontram. Na advocacia você não pode fazer aquela publicidade paga, né? Você pode fazer o marketing, como eu faço. Eu faço stories, eu tenho o meu site, mas eu não posso chegar e falar, tá em promoção, contrato. A advocacia é proibido de fazer isso. E aí você escreve, e as pessoas. É difícil? Eu costumo dizer que a carreira da advocacia não é uma carreira fácil, tá? Não é bonita, assim, é bonita, mas não é fácil. Então as pessoas veem muitas vezes, eu quero ter essa mesma dia a dia de Amanda, de aeroporto. Não é fácil você pegar, às vezes para ir para Maringá, por exemplo, eu peguei 5 aviões. Então, assim, não é fácil você pegar 5 aviões, várias horas dentro de avião, carregando mala sozinha, porque eles não pagam minha mãe para ir comigo, não, eu tenho que ir sozinha. Só que a carreira da advocacia é uma carreira que você tem liberdade para você ser o que você quiser, né? Mas dá um pouco de trabalho, tem que ter bastante esforço, tem que ter bastante dedicação, mas com perseverança você consegue. Muito legal a resposta, né, em relação a isso aí. Então, basicamente a resposta é: você começa escrevendo. A advocacia, você escreve a respeito disso aí. E até um exemplo que eu vou dar, é curioso que você falou, né, de direito de condomínios, né? Aqui na minha casa, ela está constituída como um condomínio. E eu sou síndico desse condomínio. E foi uma coisa que eu não esperava e que acabou caindo no meu colo e que me forçou. Eu não sou profissional da área jurídica, tá? E o que acabou acontecendo foi que me forçou a entender a parte jurídica. Então, como é que fica o condomínio, na verdade, aqui nos Estados Unidos é uma entidade jurídica, é uma empresa. E eu preciso fazer declaração, né? Como é que funciona a declaração em relação a isso aí? Quais são o que eu preciso de ter, de preencher como requisitos? E até fui surpreendido porque na próxima negociação que uma das unidades aqui do condomínio acabou sendo vendida, o banco que estava financiando para a nova compradora, ele queria justamente garantias e declarações do condomínio de que a casa preenchia certos requisitos. Então foi curioso que eu me senti implicado juridicamente e eu não estava esperando. Inclusive a minha resposta foi: olha, já fizemos aqui várias negociações, nunca precisei emitir esse tipo de certificado. E foi tão curioso porque o banco não queria dar dicas de como isso era feito. Aí tinha o agente da outra pessoa, tinha a compradora, tinha a pessoa que estava vendendo, que era minha vizinha também. Então, assim, acabou virando um caldeirão de situações aí. E me mandaram, então, os formulários, né? Que aqui tem muito valor jurídico, assinatura eletrônica e tudo mais. E tinha vários desses pontos que eu acabei descobrindo, né? Então, por exemplo, eles pediam, né, dentro dos meandros da parte jurídica, eles pediam, por exemplo, que o nosso condomínio tivesse controles financeiros. Então, um exemplo de um controle financeiro que eu não sabia, tive que estudar, foi justamente contas bancárias. Aí era preciso ter um controle financeiro complexo, que na prática significava não só ter uma conta bancária, mas ter uma conta bancária separada para fundos emergenciais. Eu falei, gente,
isso é uma complexidade que a gente no dia a dia acaba não utilizando e tudo mais. Como é que eu trabalho com isso? Como é que eu respondo? Então eu acabei desenvolvendo um pouco dessa parte de condomínio, né? Conhecimento jurídico sobre condomínios nos Estados Unidos aqui. E foi interessante porque enfim, acabei aprendendo várias coisas a respeito disso. Como eu não sou jurista, eu posso fazer promoção em relação a isso aí, né? Então, assim, se alguém tiver aí problema de condomínio nos Estados Unidos, pode me contactar que eu vou ajudar. Alguma coisa eu consigo já ajudar as pessoas, né? Mas só em caso de brincadeira, porque de fato eu não sou jurista, não sou advogado, não sou nada. Mas nos Estados Unidos, você sabe que a gente é muito específico, né? Porque uma das dificuldades nesse mercado de blockchain e criptomoedas é você conseguir um advogado nos Estados Unidos, do estado que você quer, que faça análise de licença para ICO. Porque quando a empresa vai fazer a ICO, ou ela quer ter operação nos Estados Unidos, ela precisa constituir empresa, igual como precisa constituir empresa no Brasil. Aí você precisa de um advogado nos Estados Unidos que possa analisar e executar lá os pedidos de licença. Tem uma dificuldade, porque nessa área de criptomoeda já fica a dica, né, para direito internacional. Quem puder morar nos Estados Unidos um tempo, estudar sobre isso, etc., quem tiver condição. Nossa, é muito difícil. Então, quando você encontra um advogado que faz isso nos Estados Unidos, ele é caríssimo, porque ele sabe que ele é o que faz, entendeu? Ele é o único que vai fazer. Ainda mais que nos Estados Unidos, cada estado é uma legislação. Então, assim, essa área de criptomoedas de blockchain, para você lidar com ela em direito internacional, é muito difícil você encontrar profissionais mas que eles mesmos se proponham a ir lá e dizer: eu entendo de criptomoedas e blockchain e vou analisar essas licenças, tá? Na Europa é um pouco mais fácil, em Portugal, porque você encontra com mais facilidade isso, mas nos Estados Unidos, assim, é uma dificuldade. Várias pessoas, vários advogados me procuram no WhatsApp para me pedir o contato de um advogado dos Estados Unidos que faça análise de licença e construção de empresa. Assim. Então já fica a dica, porque advogado dessa matéria nos Estados Unidos é ser contando nos dedos. Muito, muito bem lembrado, né? O ICO, para dar contexto para as pessoas, é o Initial Coin Offering, e ele é, na verdade, uma oferta, e justamente uma oferta para o mercado. Então, é aquilo que aqui nos Estados Unidos se chama de tornar a empresa pública, e no caso, que é o equivalente ao IPO, né? Que é justamente quando as empresas oferecem ações, se colocam no mercado. Então, o ICO, para a gente contextualizar, vou deixar você contextualizar melhor, Amanda, com o vocabulário jurídico, mas o ICO acaba sendo... Por que ele está sendo muito visado hoje em dia pelas startups? Porque é uma forma das startups de conseguir financiamento, conseguir dinheiro do mercado, oferecendo criptomoedas, tá? Então, a Amanda pode dar detalhes disso, mas eu só queria contextualizar para o público nosso que não conhece o que é um ICO e por que isso é tão interessante e acaba justamente tendo que fazer essa ponte com os Estados Unidos, porque você precisa constituir uma empresa aqui para fazer o ICO, para conseguir o dinheiro para levar depois de volta para o Brasil, né? Sim, na verdade é exatamente isso. Então, no mercado tradicional, que é atual, né, o mercado das startups, por exemplo, quando eles querem levantar investimento, eles procuram ou um anjo investidor, ou um venture capital e etc. Procuram um investidor. E aí, as startups, se eu trabalho, por exemplo, com meu core é com algo de blockchain e criptomoeda, por que não eu captar investimento na forma mais fácil, que seria através da internet? Como que eu faço isso? Criptomoedas. Então, vamos para o exemplo dessa startup que eu faço consultoria para eles. Eles colocam blockchain nos carros, tá? Para que o comportamento do consumidor seja estudado. E aí, a pessoa, em vez de dar isso de graça, a pessoa, o consumidor, vai lá e vende essa informação, e eles vendem essas informações para as concessionárias. Dá o seguro para você, fornecer o seguro pela sua faixa etária, ou pela se é mulher, se é homem, ele vai conceder o seguro pelo seu comportamento enquanto motorista, tá? E aí eles pensam: eu não tenho dinheiro para desenvolver esse sistema, não tenho dinheiro para pagar o advogado, para pagar o marketing, para pagar etc. Como que eu faço isso? Eu tenho que levantar investimento para esse meu projeto. Então, a primeira vez que você levanta investimento para um projeto que ainda não existe de forma executada, mas você tem um business plan lá,
você faz via ICO, que na minha opinião deveria ser ITO, né? Porque é a primeira vez que você oferta um token, na verdade. Então você tem um token, para qualquer coisa, pode ser um token para dar um serviço de desconto, pode ser um serviço, no caso deles, de telemetria, pode ser um token para qualquer coisa, e aí você levanta investimento via internet, via criptomoedas para esse seu investimento. Então, a ICO é isso, é quando você pede investimento para as pessoas do mundo, para o seu projeto, e esse investimento é via criptomoeda barra token. Isso aí, muito bem lembrado, muito bem posto. E é curioso que, inclusive, para o festival aqui, South by Southwest, que acontece aqui em Austin todo ano, e que é justamente um ponto de encontro sobre justamente a discussão de startups, sobre a discussão digital, mídias e tudo mais. Foi onde o Twitter foi lançado, foi onde o Pinterest também acabou ganhando projeção e uma série de outras coisas, né? Então, eu acabei trabalhando com uma outra startup, uma outra entrevista nossa no Octanage, que foi o Gabriel Engel, da Rocket Chat. E uma das palestras que a gente propôs foi justamente o ICO como forma de capitalização, de receber investimento para startups. E a gente realmente estava com uma experiência bem grande, que essa palestra aí, é um painel, né? Então a gente ia trazer o Gabriel, ia trazer outras pessoas que trabalham justamente, que fizeram ICO como forma de financiamento para a sua startup. E a gente estava com a esperança de que fosse aceito, porque é uma coisa que está surgindo muito nesse ano, em 2018. E vai ter ainda um impacto ainda maior em 2019, né? Por ser criptomoedas, por financiar startups, novas tecnologias, novas ideias e tudo mais. E é uma forma totalmente gerível, né? Que a startup tem um controle, inclusive, um pouco maior. Então, foi bem legal você mencionar isso aí. A gente propôs a sessão, acabou não sendo aceita. Eu ainda tenho esperança aí que, de repente, de última hora a gente consiga, né? Então, sequência aqui as perguntas, né, do público. Pergunta, então, da advogada de alta performance. Tem duas aqui. Então, a primeira delas é como fazer o seu curso, Amanda? E o curso online que você está falando é o curso do CERS. Não sei se eu estou pronunciando correto, mas, enfim, você vai saber. Não, o curso do Sérgio é curso do Renato Saraiva, né? Eu gravei para eles também em 2018, foi muitas coisas em 2018, né? Eu também gravei para eles em 2018, só que esse curso deles tem 3 horas, né? Ele é bem introdutório. E aí eu senti a necessidade porque quando eu percebi que o advogado, ele ainda saía um pouco com dúvida, porque ali tem só a introdução, então você vai sair sabendo que a diferença de uma DLT para uma blockchain, vai sair sabendo o que é um ICO, mas, por exemplo, você não sabe o passo a passo de como se faz consultoria para ICO, né? O que é um pré-token, o que é um durante o token, o que é um pós-token, esses detalhes assim. E aí, esse curso que eu estou falando é um curso que ele é ao vivo, ele é online e ao vivo, né? E ele é feito por épocas. Então, em 2018 eu fiz 3 turmas só. Eu fiz uma em julho, uma em agosto e uma em novembro. E aí acho que a próxima semana eu vou lançar ele as únicas turmas do primeiro trimestre de 2019. Porque uma das coisas que eu vou fazer em 2019 é me organizar quanto a isso, né? Porque eu não posso também me sobrecarregar e etc. Eu tenho um trimestre em 2019, então que eu decido quais são as datas das minhas turmas do primeiro trimestre, aí eu consigo adequar todo o resto da minha agenda, né? Eu consigo gravar para pós-graduação, dar aula em pós, eu consigo, e etc. Então, o meu curso é sempre acompanhar o meu Instagram ou me mandar um e-mail no privado, que aí eu mando um e-mail quando tiver. Muito legal. Então tá dada a dica, cursos trimestrais. É uma solução excelente, porque as pessoas têm sempre uma turma surgindo. E para você também é super legal que você consegue organizar então a sua vida e consegue inclusive garantir a qualidade desses cursos, né? Fazer o acompanhamento Sim. e tudo mais, Sim. Garantir a relevância, como uma área nova, está sempre surgindo. Então é uma ideia excelente que a gente também está implementando aqui no Octanage, que são a ideia desses cursos, né? A cada trimestre e fazer turmas fechadas. E justamente Sim. promover através do marketing digital, né? Então fica dada aí uma excelente dica para quem quer se promover também digitalmente, que acaba sendo um ganha-ganha, tanto para o público quanto para quem está criando o curso, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, né?
Uma coisa interessante, André, você falou do marketing, né, que envolve questão de marketing. Eu tive que estudar em São Paulo, no curso, fui fazer o curso de Legal Growth Hack, para entender, eu já sabia como vendia, mas eu vendia de forma um pouco desorganizada, eu não acompanhava funil de vendas e etc. E quando eu fiz esse de novembro agora, eu vi a diferença, porque eu consegui, por exemplo, fazer aquela questão do funil, só mandar o e-mail novamente para as pessoas que realmente se interessavam pelo conteúdo e abrir o conteúdo. Então, no final, eu mandei 4.000 e-mails, 4.100 e pouco e-mails, e meu curso esgotou antes, uma semana antes de ter as aulas, meu curso já estava esgotado. Então, assim, eu aproveitei muito melhor para mostrar para as pessoas o meu curso, do que antes, que eu fazia um pouco assim, eu dizia que tinha o curso, mas eu dizia na rede social, eu não mandava os e-mails de forma correta. Então, essa questão de marketing é muito interessante para o advogado, porque eu estou falando de curso, mas o advogado pode mandar conteúdos do escritório dele. Então, se o escritório dele é de sucessões, ele vai ter que mandar conteúdo de sucessões. Como que faz isso? Tem todo um procedimento. Bem legal você mencionar isso, que isso aqui na parte de consultoria que eu e o Vinícius criamos, a gente faz justamente isso, a gente assessora, uma das coisas que a gente faz é esse assessoramento do funil de vendas e toda a parte de marketing digital, que é justamente a ativação dos cursos. Então, por exemplo, criar uma landing page, criar vídeos, criar uma sequência de vídeos, na verdade, que você vai distribuindo ao longo do tempo, você criar uma lista de e-mails de pessoas que demonstraram interesse nesse tipo de oferta e a partir disso ir posicionando e fazendo follow-up de acordo com como as pessoas tomaram ação no funil de vendas. E como traduzir isso em resultados, que é aquilo ali que você falou, dias antes já está com o curso fechado, né? E inclusive as pessoas que chegam naquela uma semana antes já encontram a página, o landing page, então já com ele fechado, dizendo, olha, tá, inscrições esgotadas, o nosso curso acontece daqui a 3 meses, né? E se você quiser entrar na lista, coloca o seu e-mail aqui. E aí já cria uma nova lista e faz toda a parte de ativação digital disso tudo, que é a construção de lista, que é manter a lista quente. Então, durante esses 3 meses, a gente vai falando de assuntos do interesse daquele curso, a gente vai trazendo estudos de caso das pessoas que fizeram o curso e tiveram resultado. E, na verdade, o seu curso, a sua audiência vai subindo junto com isso, né? Então, você vai se promovendo, Sim. ganhando autoridade e tudo mais. Então, é uma coisa que é uma prática que a gente tem feito aqui também no Octanage, e é bem legal ver os resultados disso na prática, no dia a dia do influenciador, né? Sim. E ver os resultados também para as pessoas que fizeram o curso, porque as pessoas dão testemunhos, reportam, gravam vídeos, contam histórias da diferença que isso fez na vida delas. Então, assim, é bem gratificante poder ver esse processo como um todo, né? Desde nascente com a ideia até o fato de colher todos esses resultados lá do outro lado. Sim. Quando você tiver o seu curso de vocês, me passa lá as informações para divulgar nos meus stories, porque, nossa, eu digo a todo mundo, na advocacia são 2 coisas que tem que aprender fora da faculdade. Uma delas é marketing, você precisa saber fazer o seu marketing, mas você tem uma agência, você precisa, porque, olha, André, o que eu vejo de agência fazendo coisa errada para advogado, no sentido de fazer fora do código de ética, mas estando todo um brand, etc., que às vezes o advogado nem tem ainda um público para poder desenvolver um brand. Então você paga caríssimo às vezes com um brand e você não tem uma lista para mandar conteúdos. Assim, isso é muito sério para mim, tá? Você gastar com brand, gastar com marca, desenvolvendo marca, etc. Se você nem manda conteúdo para os seus clientes ou para prospectar clientes, isso para mim é um jogar dinheiro no lixo. E a outra coisa que você tem que aprender fora da faculdade é negociação, né? Que é uma coisa também que eu estudo muito. Como negociar melhor, para fechar melhores negócios, para fechar mais rápido. Porque se a pessoa me procura e ela não fechou comigo, o problema foi meu, né? Eu tive algum problema aí eu pesquiso muito para estudar isso, para descobrir quais são esses meus problemas que levaram aquela pessoa a não fechar negócio. Exato, e é justamente isso que acaba acontecendo na prática, além do ferramental de construir essas campanhas de e-mail, ativar digitalmente, utilizar o Facebook Pixel para justamente fazer esse acompanhamento de quem tá participando, como está participando e tudo mais, e fazer o remarketing disso tudo, tem essa parte de entender as objeções.
que justamente a gente utiliza fórmulas para justamente entender o porquê que as pessoas não estão fechando e na própria construção do curso você abordar essas objeções de forma, digamos assim, de frente, né? Você já, quando tem a landing page, já está abordando isso. Então, entender quais são essas objeções e poder lidar. Algumas delas são naturais do processo de venda digital, que é o que a gente chama de BANT, né? Que é budget, né? B de budget, A de autoridade, N de necessidade e T de tempo. Então, às vezes, as pessoas não têm o dinheiro necessário. Então, o que você faz? Olha, se cadastra aqui, que daqui a pouco, daqui a 3 meses, tem uma nova oportunidade. Entendeu? Você já sabe quanto custa, consegue fazer se programar e tudo mais. Né? A questão da autoridade é mais uma questão, é menos para quem vende para pessoas, mas é mais para quem vende e trabalha com B2C, né? Que são companhias, empresas, corporações. Você está falando com quem toma decisão e quem tem capacidade, então tem o orçamento e tem também a autoridade para fechar. Não, vou fechar negócio contigo. Então, aí a parte da necessidade, que é justamente o que acaba sendo abordado, quando você fala, olha, eu estou aqui com um curso de introdução à advocacia para blockchain e criptomoedas, você já está falando a respeito dessa necessidade, já vai capturar a atenção. Então você precisa quebrar, vem cá, quais são os problemas? O que eu ajudo você? Como é que eu resolvo isso? Quais são as minhas credenciais? Né? E tem, por último, o T, que é tempo, né? A linha de tempo olha, estou interessado, tenho dinheiro, mas agora não é a hora porque eu estou viajando, porque eu tenho outro curso, porque eu tenho outras obrigações, porque eu tenho que entregar esses projetos e tudo mais. Olha, está aqui para você, ó, daqui a 6 meses volta. E aí você faz o remarketing, utilizando as ferramentas de e-mail, utilizando o Facebook Pixel, que é uma ferramenta poderosíssima tanto para o Facebook como para o Instagram, utilizando o próprio Google, utilizando cookies. Então, esse aí é o dia a dia da prática de fazer isso acontecer, é justamente esse, né? E é como você falou, da mesma forma como você auxilia os seus clientes que não entendem da parte da natureza jurídica, da terminologia, não sabem ou não têm, inclusive, o privilégio de escrever contratos, né, de fazer um instrumento jurídico válido, a gente acaba auxiliando as pessoas, né, que são profissionais, que têm a sua prática, e que querem fazer acontecer, mas não entendem dessa parte do marketing, né? O que acontece ali e como lidar com isso tudo. Então, assim como exemplo, né, a nossa prática aí da nossa consultoria que eu e o Vinícius estamos dando em relação a isso aí. Muito bom. Marketing é essencial para o advogado hoje em dia. Eu digo até que é o marketing, eu não falo tanto do marketing em relação a redes sociais, desse marketing aí que você falou, marketing de conteúdo. Eu arrisco até a dizer que é o marketing de conteúdo que faz ele reduzir muito o tempo que ele vai conseguir ter o primeiro cliente, ou ter o segundo e ter o terceiro, tá? Para mim, o marketing é de extrema importância. Antes de você ter uma marca, antes de você ter uma logo, antes de ter qualquer coisa, você tem que mandar conteúdo para as pessoas, mas de forma organizada. Muito bem lembrado disso. O que está acontecendo por trás disso é que as pessoas, para elas confiarem em você e começar a considerar suas ofertas, elas precisam ter exposição a vários dos seus conteúdos. Então tem estudos aí de quantas vezes as pessoas precisam estar expostas à sua marca, ao seu conteúdo, antes delas comprarem. Então isso é parte do trabalho que a gente faz também, que não é só o evento em si, né? O curso, a promoção dele e tudo mais. Isso é a ponta. O que está acontecendo antes é ter uma estratégia de conteúdo bem desenvolvida e bem distribuída, que você esteja criando autoridade de domínio, você esteja capturando interesse, então já estão gerando hits no Facebook Pixel, para depois você poder fazer a promoção e ser uma audiência justamente qualificada com aquele interesse. Então são todos assuntos dentro dessa prática que, como você falou no início, Amanda, é o que faz a diferença, é esse profissionalismo, essa disciplina, é a prática de criar conteúdo e oferecer isso de forma constante e de ser um praticante disso tudo, é fazer disso uma rotina, o seu dia a dia, a sua participação, a sua visibilidade, o que as pessoas veem a respeito de você. Então eu queria aproveitar nesses últimos 30 segundos da live que está terminando aqui, para te agradecer então a tua generosidade de vir aqui no Octanage e dividir, dar esse update em relação ao que está acontecendo e como tu está resolvendo todas essas coisas, né? Obrigada, André. Nossa, eu gostei demais, passou muito rápido, nem percebi que tinha passado 1 hora. E olha que eu sou